palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Queria começar tem sentido da parte de Deus que é necessário que Deus faça a obra no nosso meio de tal forma a que Ele suscite uma geração que suplanta. Quero falar contigo que Deus quer levantar uma geração suplantadora. Não uma geração que supere. É diferente superar do que suplantar. Hoje vivemos em tempos históricos e eu creio que Deus, no reino espiritual, está a suscitar um mover sobrenatural por termos circunstâncias mundiais e nacionais tão particulares, onde vemos o colapso de um sistema capitalista, onde vemos que já não existem verdades absolutas, onde vemos que as pessoas perdem esperanças, onde vemos que todas as coisas são apenas circunstanciais, onde vemos no seio da igreja que se deixou de alguma maneira proliferar um espírito que não é o Espírito de Deus, uma igreja que está paralisada, e Deus vai suscitar definitivamente uma geração como ao longo dos tempos suscitou gerações nas quais repousou, diz a palavra de Deus, um espírito diferente. O título desta série é uma geração que suplanta. E o subtítulo para hoje é um espírito diferente suplantando o desânimo. As pessoas vivem num estado de desânimo. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz em Números 11 que Moisés passou por um problema ao liderar um povo tinha em serviço, endurecido ao povo de Israel, tinha saído de viver em cativeiro, tinha saído de viver num estado de opressão. E Moisés encontrou em si que ele achava que o seu cargo, a sua tarefa era demasiado pesada. E Deus visitou, mas particularmente quero ler-te o verso 26 e 27. Diz que Deus visitou, que mandou Moisés e mandou uma nuvem, encontrou-se com Moisés e trouxe-lhe uma mensagem, e os anciãos que ficaram a liderar a liderança do povo. Quero que notes estas palavras, liderar, porque Deus vai levantar uma geração nova, vai suscitar os corações para levantar uma liderança conforme o coração de Deus, no qual repousa o Espírito de Deus, um Espírito que não supera, mas um Espírito que suplanta, um Espírito que avança, um Espírito que, apesar das circunstâncias, conquista, porque não é um mover humano, não é um mover natural, não é um mover de uma denominação, é um mover sobrenatural. Portanto, vão acontecer coisas que irão deixar-nos possivelmente pasmados, conforme deixaram diferentes gerações ao longo dos tempos. Diz a palavra de Deus que ficaram dois homens no arraial. Um deles chamava-se Eldad e outro Medad. Estes homens não foram com Moisés ter com a presença de Deus que se apresentou como uma nuvem. E diz que ele repousou sobre eles o Espírito, porquanto eles estavam inscritos entre os chamados, ainda que eles não foram à tenda onde Deus tinha um encontro com eles. E eles profetizavam no arraial. No verso 27, Deus diz que correu, pois, um moço e tinha dado os levitas a Arão e a Eldad e a Medad, eles profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens, um dos seus aprendizes, mancebos escolhidos, respondeu e disse: meu senhor Moisés, Moisés, porém, disse: tu tens ciúme por mim? Encontras-te com ciúme? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Amém. Diz à pessoa que tens ao lado: eu quero que Deus ponha o seu Espírito sobre mim. Diz, não tenhas medo, eu quero que Deus ponha o seu Espírito sobre mim. Necessito que o Espírito de Deus repouse sobre mim. Eu quero falar a palavra de Deus. Amém. Eu não quero falar a minha palavra. Eu quero falar a palavra de Deus. A palavra que sai do coração de Deus. A palavra que quer suscitar um mover sobrenatural. A palavra que não
que vai totalmente de encontro às circunstâncias. Porque as circunstâncias de hoje em dia é crise mundial, é crise nacional, é encontrarmos uma nação a qual muitas vezes não sabe de onde vem, onde está e para onde vai. E nessa nação encontra-se a Igreja. O povo escolhido por Deus, diz a palavra de Deus, geração santa, escolhida, eleita, povo real, sacerdócio de Deus, escolhido para anunciar as maravilhas de Deus que nos sacou das trevas à luz. Amém? Deus quer trazer-nos de uma mensagem negativa a sua mensagem positiva. E isso é loucura. É loucura poder dizer como é que é possível isto. Se continuamente o que se ouve nas notícias é especular sobre o mercado de valores, se cada vez há mais desempregados. Deus quer que haja muitos cristãos desempregados, porque assim podem trabalhar a tempo inteiro para o Senhor. Deus quer uma geração que tenha ousadia para viver realmente num estado de fé, não num estado circunstancial. E eu creio que é o tempo oportuno de Deus. É o tempo oportuno de Deus para a sua igreja. Para que esta igreja deixe simplesmente ser um conjunto de pessoas reunidos debaixo de certos lemas e professando uma fé e passe a ser um grupo de pessoas nos quais existe um espírito que suplanta as circunstâncias e que, apesar das dificuldades, avança, porque vive numa dimensão sobrenatural. O salmista disse no Salmo 23, o salmista David disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele deitar-me em pastos verdejantes, ele guia-me mansamente a águas tranquilas e ele refrigera a minha alma, ele guia-me as veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém? Posso ver o amém aqui? Não sei como é que te encontras, mas sei diante que há uma coisa que o inimigo quer fazer. O inimigo quer criar-nos tamanhos fogos de pressão à nossa volta, que quer ter-nos continuamente num estado de desânimo, num estado de crítica e de murmuração. Porque dessa maneira o Espírito de Deus não vai poder mover-se, porque Deus é tão bom que Ele sujeitou-se à nossa essência natural para que Ele se pudesse manifestar de uma forma sobrenatural no meio da sociedade de hoje em dia e no meio de tantos e tantos países. Deus, volto a dizer, Deus vai levantar uma geração de suplantadores. Pessoas que não estão dispostas a conformar-se com o relativismo. Isso tudo é relativo, tudo depende da bolsa de valores, dos mercados. Deus é um Deus absoluto, Deus é um Deus soberano, o seu Espírito é um Espírito de soberania. E a igreja, quando sobre nós repousa o Espírito de Deus, vivemos baixo a soberania de Deus, apesar de que residamos numa república a qual por ela mesmo, segundo as autoridades naturais, tem uma soberania, mas maior é a soberania do Espírito Santo de Deus do que a soberania de qualquer república, de qualquer país. Amém? Posso ouvir uma mão aqui esta tarde? E nós Deus quer levar-nos a viver numa situação onde aparentemente não há nenhuma esperança, e Ele quer dizer à pessoa que não tem esperança que sim há esperança. Ele quer dizer à pessoa que está angustiada que sim há uma consolação para o teu problema. Ele quer dizer que quando tu estás desanimado, sim há uma motivação que não é a tua motivação, é uma motivação santa. Ele quer dizer-te aquele que se sente condenado, não faz falta, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E aquele que está condenado, que está no mundo de trevas, pode ver a luz de Jesus Cristo, porque onde não há nenhuma condenação quando vens a Cristo, Cristo não te aponta aos teus falhos, Ele não vai recordar-se. Diz a palavra de Deus que Ele lava-nos, Ele lavou-nos pela sua sangue preciosa. Suplantar, o que é que quer dizer suplantar? Eu fui ao missionário, porque eu sou muito parco na linguagem portuguesa, e vinha no carro a meditar na palavra e dizia à minha esposa: o que é que quer dizer suplantar? Eu fui ao dicionário. Suplantar vem do latim, que significa suplanto, quer dizer deitar abaixo. Muitas vezes, para que a tua vida mude, tens que deitar abaixo muitas coisas que tu tomavas por boas,
para voltar a edificar sobre um fundamento firme, uma rocha firme, que é Jesus Cristo. Que significa que tens de deitar fora todas as coisas que são relativas na tua vida e circunstanciais para passares a viver numa coisa que é firme, que é eterna. Amém? A única coisa, o único nome dado aos homens, sobre o qual toda a rodilha se dobrará um dia e confessará que Ele é Deus. Tens que afirmar a tua vida em Jesus Cristo, porque Ele é o único soberano. A palavra de Deus diz que por meio da sua palavra Ele ordenou os céus e a terra, Ele fez as galáxias. Ele disse que do polvo, do pó, Ele fez todas as criaturas e fez o homem, soprou no homem o seu espírito, e fez a mulher, e disse, aqui está, sujeitar e governar a terra e todos os animais. Ele deu tarefa a Adão. Ele começou a dizer que ele começasse a melhorar os animais. Ele começou a otorgar uma responsabilidade. E tu e eu temos uma responsabilidade na sociedade onde vivemos. Como filhos de Deus, como pessoas que queremos em Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, e hoje sentado à direita do Pai, temos a responsabilidade de pedir a Deus que envie o seu Espírito, que o seu Espírito, um Espírito diferente, repouse sobre a sua igreja, que se levante uma geração de pessoas que não estejam conformes, que estejam dispostas a ser ousadas no Espírito para profetizar, falar a palavra de Deus, para dizer aos reinos malvados que não têm qualquer tipo de autoridade, porque Deus é quem tem a soberania, para dizer aos espíritos de opressão que nos rodeiam, aos espíritos de consumismo, aos espíritos da pornografia, aos espíritos que se mexem pela internet, porque são espíritos que assolam a nossa juventude, que estão enganados, consumidos. Há pessoas adictas aos computadores, passam 24 horas atrás de um computador a jogar, a apostar, metidos em pornografia. Há famílias que se esmoram a tantas coisas hoje em dia, que nos roubam a atenção, que nos roubam os focos, as expressões familiares, tantas e tantas coisas. Deus quer trazer sobre nós um espírito para poder suplantar, para poder deitar abaixo todos esses muros que nós edificamos nas nossas vidas, para defendermos, quer sentimentalmente, quer emocionalmente. A palavra suplantar quer dizer também, ponto 2, obter uma vitória relativamente a algo. Superar, vencer. Irmãos, não há melhor exemplo que David. Há aqui alguns jovens, eu sou um deles. Um jovem usado, mas quero que sobre mim repouse um espírito jovem. David era um jovem que colheu as ovelhas, tinha comunhão com o Pai, tinha intimidade com Deus. E uma vez relata a palavra de Deus, em 1 Samuel 17, se quiseres tomar nota, a partir do capítulo 22, que David foi levar o fornel ao seu irmão, o qual estava no exército de Israel. E diz a palavra de Deus que então o viu como um campeão dos filisteus, Goliate, em Gat, desafiava o povo de Deus. E diz a palavra de Deus no verso 24, todos os homens de Israel, quando viram aquele homem fugiam diante dele, tomados de pavor, tinham medo. Irmãos, essa é uma das ferramentas que existe hoje em dia. Tu és bombardeado na rádio e na televisão por uma mensagem negativa. O que vai fazer com que tu leves uma vida de medo, de pavor, ai, não posso, ai, que vai suceder isto, ai, que vai suceder aquilo. E não vais a Deus, não te deixas de bombardear por estas mensagens negativas. E o medo afoga o amor, diz a palavra de Deus. E onde há amor, não pode habitar os irmãos em comunhão, e Deus não pode operar o meu amor, porque a essência de Deus é amor. Este jovem, apesar de todas as suas dificuldades, ele sentiu-se afrontado ao ver aquele homem desafiar e em cima a ver os barões de guerra com medo. Aqueles homens tinham sido treinados, eram à frente de Israel, homens com bons recursos, com boas armaduras, com bons submarinos, como nós temos aqui em Portugal, submarinos modernos de alta tecnologia, bons submarinos, dispostos para defender a nação, mas segundo um só homem que atemorizou. Mas diz a palavra de Deus que ele afrontou o gigante. Ele pediu autorização ao rei e o rei, pois, de alguma maneira, disse, pois, parece-me que isto é de toda a tropa que eu tenho, parece que me vem este miúdo e é o último recurso que eu tenho, pois olha, vou dar o benefício da dúvida. Irmãos, Deus não nos dá o benefício da dúvida. Deus quer dar-te a segurança
que apesar daquilo que tu sejas ou tenhas sido, ou possas sentir-te hoje, tu vais poder pedir hoje a Deus e fazer com que sobre a tua vida repouse um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus que não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, senão é um espírito de poder, um espírito de domínio próprio, para poder afrontar as batalhas do dia a dia, para poder suplantar, para poder vencer, para poder conquistar tudo aquilo que se levanta de encontro àquilo que é sobrenatural, aquilo que vem da parte de Deus às nossas vidas. E o inimigo continua a bombardear-nos com mensagens negativas. Não é possível predicar o Evangelho. Não é possível levar a salvação às nações. Não, as coisas estão mal, a economia vai ruir. Estas são as mensagens que se ouvem dia a dia. E o débil cada vez fica mais débil e o forte cada vez fica mais forte. Esta é a lei da selva, a lei de Deus ao contrário. O profeta disse, diga ao débil, forte sou. E a igreja tem que dizer, sou forte, em nome de Jesus Cristo. Aquele rapazito era um jovem. Ele não tinha sido preparado para a guerra, mas ele tinha vencido o urso e o leão. Ele tinha guardado as ovelhas do seu pai. E ele então, confiado, porque tinha confiança, ele tinha intimidade com Deus. Ele não era culto só ao domingo. Amém? Ele era um cristão de tempo inteiro. O seu trabalho era um trabalho pastoral. Ele era líder atrás das ovelhas do seu pai. Mas ele não estava em evidência. Mas tinha uma grande comunhão com Deus. Ele levantou-se indignado e disse quando Golias o viu, disse, agora vem este fedelho contra mim. Começou-se a rir. São vocês que vêm contra mim. És tu que vais lutar contra mim. Essa foi a mensagem do filisteu, como a rir-se para David. Mas David disse-lhe, vem a mim e eu darei hoje à tua carne às aves dos céus. Perdão, disse-lhe o filisteu a David. David respondeu-lhe assim, no verso 45, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti sem nada, mas venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do rodeio dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E não é necessário que se levante uma igreja com a segurança de David. É necessário que tu e eu nos equipemos com o Espírito Santo de Deus para que possamos enfrentar a mensagem negativa que nos querem colocar na mente, que nos querem meter dentro das salas, que nos querem condicionar, e que vivamos um evangelho de poder, que vivemos um evangelho repousando no poder de Deus. Possamos sair onde quer que seja dizer com David, apesar de que tudo seja contra mim, eu não vou ter com nenhuma artimanha, eu não tenho nenhuma estratégia política, eu não tenho nenhuma estratégia religiosa, eu não tenho nenhuma estratégia bélica, mas eu vou a ti, no nome do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do grande eu sou, e Ele me dará a ti por despojo e a esta nação e a todas nas quais a minha terra plantar, porque eu vou a ti na autoridade soberana da sangue de Jesus Cristo. Amém? Mas é isso que tu necessitas, que necessitamos equipar-nos com a mente de Cristo. Não viver uma vida de mediocridade, não viver uma vida de medos, viver uma vida repousada no Espírito de Deus, uma vida com muita ação, com muitos problemas e angústia assim, mas confiando que em cada desafio Deus está comigo da mesma maneira que esteve como me sacou do fosso do ouro. A palavra suplantar, irmãos, quer dizer meter debaixo dos pés, quer dizer calcar, quer dizer espazinhar. E isso é o que devemos fazer no nome de Jesus Cristo, tal como o salmista Davi escreveu no Salmo 91. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, em referência a Jesus Cristo, para guardarem-te em todos os seus caminhos. Isto é palavra para ti, para que tu não vivas no medo, para que tu não vivas apavorado. Ele dá ordem aos seus anjos para que te cuidem, para que te guardem os teus caminhos. E eles são aqueles que vão sustentar nas suas mãos, para que tu não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão, calcarás o leão, pisarás e calcarás, diz a palavra de Deus, pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois tanto ele me amou, o livrarei pelo meu retiro, diz a palavra, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, ele responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o honrarei.
com longura de dias fartar-o-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Irmão, eu quero dizer-te que estas palavras são para ti. Tu que me escutas nesta sala, como podes estar a escutar através da rádio ou da internet, e não necessitas ter confiança. Necessitas de carregar a tecla de elite das mensagens negativas e pessimistas. Sim, haverá tribulação, sim, haverá angústia, mas há uma palavra de confiança, há uma palavra de vitória. E esse é Jesus Cristo. Ele na cruz do Calvário disse: está consumado, está feito, tudo está feito. A tua transformação numa pessoa, num primogênito, num irmãozênio de Cristo, como um santo santificado pela sangue do Cordeiro, está feita. Tu não a consegues contemplar, eu não a consigo contemplar, mas ele disse na cruz, pela sua autoridade, ele disse: está consumado, a minha obra está feita. Ele ao sexto dia terminou a sua obra, ao sétimo descansou e disse: está feita a minha obra, e repousou na sua glória. Amém? Está feita a obra de Deus em ti e em mim, somente temos que abraçar o bautismo do Espírito Santo e fogo para poder caminhar nesta sociedade corrompida, caída, não nos valores circunstanciais, não nos valores da bolsa, não dos valores familiares de hoje em dia, mas nos valores divinos que nos são impressos pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, já sei, irmãos, isto também soa muito bonito, mas a minha situação é que eu passo por tribulações, eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas económicos, glória a Deus pelos problemas, pois em cada problema Deus vai-te dar a solução, somente com buscas. Irmãos, Moisés tinha um problema grave. Ele era um líder de uma nação que estava cansada. Esta nação tinha sofrido opressão. E diz que quando Moisés os fez atravessar o Mar Morto, então Moisés, estes homens cantaram, ficaram contentes. Os carros do faraó. Mas depois olharam para trás. E quando viram o deserto, disseram: a minha vida, que agora vem o nível 23, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Que agora acabou o fundo de desemprego. Este foi o mesmo que aconteceu, e Moisés era líder, e diz a palavra de Deus em Números 11, se quiseres depois ler em casa para cortarmos a mensagem, do verso 11 ao 15, ele pensou, chegou a desejar, dizendo: Senhor, por favor, tira uma vida se necessário, mas este fardo é demasiado pesado para mim. Já não aguento mais, Senhor. Este povo, não sei o que fazer. Diz ele no verso 13: não traiam a carne para comer este povo, que se queixam do maná, agora querem carne. Antes estavam baixo opressão, agora são livres, queixam-se do maná. Agora, depois de receberem o maná, já não estão contentes com o maná, querem carne. O que é que ele fazia? Ele estava desanimado. Era um líder desesperado. Um líder, um escolhido de Deus, desesperado. E Deus trouxe-lhe a mensagem. E Deus diz continuamente que ele designou as 70 ações para ajudarem. Entre elas estavam aqueles dois escolhidos, Elidad e Medadad, os quais não saíram à tenda do encontro. Mas aqui acontece que aqueles 70 líderes foram ao encontro, foram 68, porque os outros dois ficaram para trás na tenda, lemos ainda há pouco, no princípio da mensagem. Profetizaram uma vez, mas depois terminou-se a profecia. Tiveram visão uma vez, viram, contemplaram a formosura de Deus no culto, no dia tal, ou na vigília do dia tal, mas depois desapareceu e caíram num ritual e não havia profecia, não profetizavam. No entanto, os outros dois, Elidad e Medadad, que ficaram na sua tenda, diz a palavra de Deus, profetizavam continuamente. Na tradução do grego diz: sobre eles repousava outro espírito. Josué e Caleb, quando foram ver a terra prometida, depois ao verem todas as coisas que ali havia outros dos homens, e diz a palavra de Deus que sobre eles repousava outro espírito, porque os outros 10 disseram: ali há muito boas uvas, aí flui o leite e o mel, mas há uns gigantes, há uns problemas tremendos, vão aumentar a uva, vai ser um problema, vai haver uma FMI, cuidado, há uma crise mundial. Há uma crise mundial, mas a igreja continua a ir todos os domingos para o supermercado e ali para o Cascais Shopping. Há uma crise mundial, mas a igreja não toma o repouso do Senhor e não cesse do poder de Deus. Não ora,
não tem vida. No entanto, constata-se que é uma crise mundial. Deus não quer que tu constates aquilo que é constatável. Deus quer que tu constates a sua vontade para que tu renoves-te mediante o entendimento da sua perfeita vontade para a tua vida, para que não estejas condicionado pelas circunstâncias, mas possas caminhar no sobrenatural. Significa caminhar no poder do Espírito Santo de Deus, ter o ânimo de Deus, ter a condução de Deus, ter um espírito suplantador. Irmão Josué e Caleb, aquele povo ante a terra prometida e tiveram que voltar para trás mais 40 anos à volta e voltaram a entrar. Josué e Caleb era 80 anos quando entrou, mas diz a palavra dele que nele tinha o mesmo vigor e o mesmo espírito. Amém? Deus quer que tu tenhas um espírito, que é o Espírito de poder, é o Espírito Santo de Deus, que repousa sobre ti. Um espírito diferente, não é um espírito eclesiástico, não é um espírito domingo, não é um espírito de tentar aparentar que és cristão, não é um espírito de teres um autocolante na tua carrinha, no teu carro com o peixinho e dizes que és evangélico. É o espírito daquele que vive. Portanto, tu estás vivo, estás desperto, estás consciente e não tens medo do porvir. Porque, como diz o salmista, mesmo que ande por vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque Ele me sustentará e me consolará com a sua vara e o seu cajado. Amém? É a sua palavra, o seu espírito. Irmãos, Josué entrou triunfantemente na terra prometida. Ele obteve uma grande vitória sobre Jericó. Ele consultou a Deus e Deus mostrou-lhe a estratégia como tinha que ganhar sobre Jericó. E ele assim fez, segundo a palavra de Deus, rodeou as muralhas, tocou as trompetas que eram as muralhas de uma fortaleza como a de Jericó, e ele alcançou essa vitória. No entanto, houve uma pequena cidade mais à frente, com muito menos homens, que era a cidade de Ai. E ele, na cidade de Ai, irmão, teve uma derrota. Uma derrota teve ali na cidade de Ai, e as coisas foram já muito difíceis. E Josué encontrou-se desanimado. Diz a palavra de Deus no capítulo 7 do livro no livro de Josué, não é São Josué, às vezes vai-nos já a conversa evangelástica. Irmãos, diz a palavra do Senhor que então Josué viu que o povo que saiu à batalha tinha sofrido uma derrota. E a derrota foi devido à cobiça. Há a cobiça que eu sei que tu não tens, só por ver não tenhas, mas é a cobiça que é natural do ser humano. A cobiça de querer que as coisas venham bem, a cobiça de querer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Enquanto o reino de Deus, ao contrário, quanto mais queres, mais te deves despojar. Não é uma cultura da performance, a ver quem mais alcança. A cultura de Deus, ao contrário, é a da rendição, é de entregá-lo tudo a Cristo, para que Cristo se possa glorificar nas nossas vidas. É totalmente ao contrário a dinâmica do reino de Deus do que a dinâmica deste mundo. Mas diz que então Josué, um líder, herdou a liderança de Moisés, também se encontrou desanimado. Ele encontrou-se desanimado e postrou-se, diz a palavra de Deus no verso 6, Josué rasgou os seus vestidos, postrou-se sobre terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, perante a presença do Senhor ele se postrou. E ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as cabeças e disse Josué, Senhor Jeová, porquê fizeste passar este povo Jordão para nos dar as mãos dos amorreus, nos fazem perecer? Porquê? A pergunta é sempre ao contrário, não porquê, senão para quê. E ele mostrou-lhe, Deus mostrou-lhe que o povo havia prevaricado, havia tocado o anátema. Acã quis guardar as riquezas, com medo do dia da manhã. Basta cada dia o seu próprio mal, diz a palavra de Deus. Irmãos, é necessário que peçamos a Deus. É necessário que tenhamos em nós um espírito fervoroso, como diz a palavra de Deus em Romanos 12. Que sobre nós haja um espírito fervoroso, um espírito de zelo, para que Deus faça a sua obra no nosso seio, para que Deus nos utilize como uma geração, como líderes. Meus irmãos, eu não sou líder, não é preciso um título. Tu não precisas de um título de pastor ou de líder disto ou de líder do outro. Tu necessitas que sobre ti repouse o Espírito Santo, o Espírito de poder, de domínio próprio. O Espírito no qual não há medo. O Espírito no qual há confiança na palavra. O Espírito no qual tu podes avançar no território. O Espírito sobre o qual irá guiar-te de verdade em verdade e revelará
oportunamente qual é a vontade de Deus para a tua vida, no qual tu podes sim constatar, sim, as coisas estão difíceis, mas eu enfrentarei estas dificuldades, enfrentarei-as no nome do Senhor Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo eu poderei suplantar, não é superar, não é sobreviver, eu poderei suplantar. Em inglês diz overcome, passar para além de, não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder da promessa, do Consolador, aquele que vai guiar a revelação da situação, do momento oportuno, de como fazer, de como ir mais além, não para a minha glória, mas para a glória de Cristo. Eu quero fechar esta mensagem neste lugar. Há pessoas que estão aqui, que fazem parte da liderança deste ministério, e eu quero fechar esta mensagem com as palavras do apóstolo Paulo, as quais são para estes líderes e são para os líderes dessa geração que eu falo, e confio que Deus está a levantar. Muitas vezes nós não podemos contemplar com os nossos olhos. O apóstolo Paulo escrevia aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, e ele dizia: por esta razão nós, também desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais sérios. Diz comigo, sério. Quer ser sério? Não é do leitão da barrela, não é do peru nem do bacalhau com batatas. É sério do pleno conhecimento, diz a palavra de Deus. Sério do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero ser cheio do conhecimento de Deus, não para ser um cabeção do Evangelho, mas para viver o Evangelho, para poder suplantar, não pela minha força, porque eu sou débil, mas eu na minha debilidade vou dizer: eu sou forte no nome de Jesus Cristo. Eu posso enfrentar e suplantar esta crise e a próxima crise que virá. Porque Deus está comigo. Deus foi aquele que me resgatou. Deus foi aquele que pagou o preço pela minha vida. Ele salvou-me. Eu não sou quem para deixar infestar o meu espírito, o meu coração, a minha alma, a minha mente com uma mensagem negativa, porque eu tenho a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Diz a palavra de Deus, cheios de entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agrandando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras. É tremendo. Eu dou graças a Deus por vós. Eu dou graças a Deus pela sua igreja, porque mesmo que eu não possa contemplar com os meus olhos naturais, eu sei que Deus está a fazer uma obra sobrenatural. E Ele vai encher a sua igreja com o Espírito Santo de Deus, que vai repousar, vai ser um Espírito suplantador, uma geração que vai poder suplantar as dificuldades e que vão ser cheios do pleno conhecimento de Deus. Diz a palavra de Deus, para podermos andar de maneira digna ao Senhor, agradando-lhe em tudo. Tu vais dar fruto em toda a obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para a perseverança e longanimidade com gozo. Estás em dificuldades? Goza-te no Senhor, amém? Porque virão mais dificuldades e o Espírito de Deus, que é um Espírito suplantador, levar-te-á a sobrepassar essa dificuldade se tu te aferras à promessa de Deus. Fomos chamados para alcançar, diz a palavra de Deus, diz comigo, alcançar as promessas daquele que nos chamou das trevas à luz, dos cegueis à visão, dos surdez a poder ouvir, de andar curso a poder correr, pelo poder do Espírito Santo de Deus, selado pelo Selo Santo, da sangue do Cordeiro imolado, que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Verso 12, dou graças a Deus, dou graças ao Pai que vos fez idóneos. E esta palavra é tremenda. Dirás, olharás, idóneo, tenho que voltar a avaliar-me. Quero dizer-te que Deus fez-te idóneo. Deus fez-te idóneo para que tu participes na herança dos santos, na luz, e tirou-te do poder das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado. Esta palavra é uma palavra que eu quero que o Espírito Santo de Deus cele e afirme no teu coração. Tu és uma pessoa idónea para participar na herança dos santos da luz. Ele tirou-te do poder das trevas e está agora mesmo a transportar-te. Podes não estar a sentir,
Não é uma questão emocional ou sentimental. É uma questão de poder que se vai revelar na tua vida no determinado momento em que tu tomes a decisão de pedir a Deus para que Ele te demonstre a sua obra, no qual temos redenção, a saber, a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E quero dizer-te, queres subsistir? Queres saber de onde, como e para quê? A palavra de Deus diz-te. No verso 17 mais à frente, Ele é antes de todas as coisas. Antes que o mundo existisse, Ele era. E nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo. Ele tem preeminência. E Ele aprove-lhe a Deus que nele estivesse toda a plenitude em Cristo Jesus. É tempo agradável e soberano para que tu hoje possas aceitar ou reafirmar o teu compromisso com Jesus Cristo.